ela libera fator tecidual e que isso vai causar uma fibrinólise. Por isso que eu tenho que usar o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, para salvar a vida dessas pacientes. Então, no máximo 1.500 ml de cristalóide, depois entrar com ácido tranexâmico, e aí eu acho que cada instituição tem que preparar o seu protocolo de transfusão maciça, que é quando a paciente perdeu uma volemia acima de 2.000 ml, né? E o Dr. Mário mostrou uma foto interessante, que era um saquinho cheio de compressa. Uma coisa prática também que eu aprendi na cartilha do Morte Materna Zero, é que uma compressa encharcada, ela tem 100 ml de sangue. Geralmente no parto cesariana se coloca na mesa 20 compressas, não é isso? Se eu tiver 20 compressas encharcadas, essa paciente já sangrou 2.000 ml. Então preste atenção, já falei muito. Então está abertas as perguntas. Bom dia novamente. Sou Cláudio Belo Horizonte. Gostaria de parabenizar a mesa, aos professores. Excelente aula. Tá? Já tive o prazer de assistir a aula com alguns colegas aqui. Eu tenho algumas considerações para fazer. Eu acho que é muito, então eu vou tentar ser o mais sucinto aqui possível, né? Eu trabalho num serviço, Belo Horizonte, é um serviço privado, mas nós temos em média 600 partos por mês. Quando eu estou falando de sangramento pós-parto, né, que foi dito aqui, e pensar no acretismo placentário, e pensar que nós vamos ter todos nós uma equipe multidisciplinar, nós estaremos falando de utopia. Porque nem todos aqui são de Belo Horizonte, são de São Paulo, são de Rio de Janeiro e tem um hospital de referência. No nosso hospital, nós temos urologista e um cirurgião de plantão. Aí eu vou ressaltar mais alguma coisa. Ligadura de hipogástrica. Talvez eu discorde de ligadura de hipogástrica. Antigamente, não se fazia ligadura de hipogástrica. Eu aprendi com o meu professor, estou com 25 anos de formado, meu pai está ali, está com 50 anos de formado. Meu professor morreu há alguns anos, Dr. João Pedro Franco da Junqueira, que eu queria fazer uma homenagem a ele. Dr. João Pedro, nos anos 50, ele fez residência de oncologia nos Estados Unidos. Dr. João Pedro falou para mim: Cláudio, eu nunca fiz uma ligadura de hipogástrica, a não ser em cirurgia oncológica. Aí eu vou fazer o seguinte: a gente sabe que a ligadura de hipogástrica, ela não pega todas as irrigações, inclusive das uterinas. Então, quando eu pego uma esterectomia por acretismo placentário, e ainda vou falar mais coisas, será que todos os colegas aqui vão conseguir fazer uma esterectomia total ou vão conseguir fazer uma esterectomia subtotal? Talvez nem todos tenham a habilidade de fazer uma esterectomia total. Se não tem que fazer uma esterectomia total, como iriam fazer uma ligadura de hipogástrica? A não ser, eu já tenho a oportunidade de fazer algumas, não sozinho, mas junto com um cirurgião, porque é um procedimento extremamente difícil, que tem repercussões, inclusive com isquemia de glúteo. Então, quem faz isso sabe disso. Eu acho que talvez esteja descartado da opção do obstetra. Eu vou falar algumas coisas que eu também tenho para mudar aqui, que eu acho muito interessante. No nosso serviço começou a se fazer ligadura de hipogástrica indiscriminadamente. Eu faço parte lá do consenso, diretoria e tudo, e foi questionado isso, né? Até pelos serviços de convênio. Por que nos serviços seus tem feito tanta ligadura de hipogástrica? Vou fazer um parâmetro, como sendo o balão, né? Com o balão, nós diminuímos drasticamente as esterectomias pós-parto. É uma coisa fantástica. Segunda coisa, aí eu vou fazer uma pergunta do balão. Porque tem duas funções, não sei se são duas funções. Se seriam a compressão dos vasos no fundo do útero ou se seria a compressão uterina. Eu, quando coloco um balão, a minha postura é o seguinte:
eu inflo geralmente 500 ml, eu faço um tamponamento de fundo de saco e traciono o balão, faço uma tração e mantenho ele tracionado. Porque nesse sentido, eu estou tentando fazer a compressão das uterinas. Eu só gostaria que se seja eu mais fizesse a sucinto. pergunta. Tá, eu entendo, é muito importante sua experiência, Tá, mas nós queremos a pergunta, por tá, favor. só me desculpe. Então, seria a tração do balão? A função de tracionar o balão seria a compressão das uterinas ou seria só o tamponamento? O senhor está falando do balão de Bacri. Balão de Bacri. Na verdade, seria, pela literatura, as duas coisas. Né? As duas coisas. Então, parece contraditório você insuflar algo dentro da cavidade uterina e estimular a contração uterina. Mas também se acredita que interrompe o fluxo das artérias. Né? Isso é muito fantástico. Nós também diminuímos drasticamente a incidência de cirurgia e de esterectomia com o uso do balão. O Rony quer falar da ligadura? Brevemente sobre a ligadura. De fato, a gente não faz ligadura numa situação eletiva. Eletivamente, se for optado por uma desvascularização pélvica, uma profilaxia, a gente vai tentar lançar a mão do balão intravascular, preventivo. A gente não tem feito de rotina na Unifesp. Na verdade, no último caso já faz até alguns anos. A gente não faz de rotina. Em relação à ligadura, eu expus numa situação de emergência. Então, é um recurso. Agora, se o ginecologista não está habituado, tem que ter alguém que esteja disponível. Se não houver, então fecha o útero e vai fazer metrexate. O que não dá, fecha o útero, vai fazer embolização, fazer qualquer coisa. Mas isso não justifica o fato de ser difícil, isso eu discordo terminantemente. Isso devia ser ensinado na residência. O obstetra é um cirurgião também, então ele tem que ter conhecimento da técnica. Quantas a gente fez? 4, 5. Então, é uma coisa realmente incomum, mas é um recurso extremamente valioso, quando bem indicado. Eu já discordo, eu acho que em cirurgia oncológica, se eu fiz 1 ou 2 vezes foi muito, exceto em urgências de sangramento de colo, né, aquela situação toda, mas na obstetrícia acho que tem espaço sim, a ligadura. Não é comum, mas tem espaço. Acho que é isso que eu queria ressaltar. Na situação que eu apresentei, é uma emergência hemorrágica, então não tem para onde correr, tem que usar. É algodão zero e mixter, você faz a ligadura, não precisa de mais nada além disso. Agora o balão, a gente está falando de universidade, Einstein, Santa Joana, não é disponível em qualquer canto, ainda mais um diagnóstico intraoperatório, aí não tem nem como passar o balão. Mesmo a embolização que se fala tanto, o paciente está aberto, sangrando, vai parar e vai fazer a embolização? Quanto tempo vai demorar para o vascular chegar com o arco cirúrgico? Então, é bem complicado. Só um pouquinho, o balão hoje existe. O balão que você está falando... Balão de Bacri, né? Balão de Bacri. Hoje a gente consegue. São 2 balões diferentes que falamos na mesa. Balão de Bacri para tongue uterina. E eu acho que o que o Rony falou agora é o balão nas artérias hipogástricas e ilíacas internas para a prevenção do sangramento. Doutor Mário. O balão de Bacri, na essência, é um tamponamento uterino. Não haveria compressão das artérias uterinas. Tá? Então, uma pressão hidrostática que você faz de dentro em direção ao miométrio para a compressão dos vasos sanguíneos. Né? Agora, quanto à questão da ligadura das artérias hipogástricas ou na ilíaca interna, eu acredito hoje que ele tem pouco espaço, mas o Rony tem razão em dizer que realmente é um procedimento importante, mas eu vejo pouco espaço hoje no treinamento, tá? Da obstetrícia contemporânea, mas em grandes centros você tem um recurso da embolização, da passagem do catéter, né, da radiologia vascular intervencionista, e nesses casos, se você fez a ligadura e não teve sucesso, você perde a oportunidade também de fazer a embolização. Então,